Mas se a turma não está acostumada, é melhor, né? É melhor que o professor, a professora, delegue quem vai fazer o quê. Aí delega em função de quê? Aí falando da fala da Catarina, delega em função de quê? É aquela função que a pessoa tá mais confortável em fazer, ou é a função que tira a pessoa da zona de conforto? Também depende. Normalmente, num primeiro momento, numa primeira, né, ação de aprendizagem cooperativa, é melhor você colocar as pessoas nas funções em que elas estão mais confortáveis. Então, olha só, Muito bem. fazendo comentário, até já começado o comentário de uma frase que você falou aí, Tati, sobre a questão de já ter errado, não ter errado com relação a delegar tarefas e tudo mais. Se a gente for pensar bem, na verdade, não chega a ser um erro, ou é um erro por não saber, por ignorância no sentido de não saber, né? Por não saber o quanto delegar papéis pode ser algo que vai promover essa interação de uma forma cooperativa real. Porque se a gente pensar bem, a gente saber cooperar, né, poder cooperar de verdade, efetivamente, também é uma habilidade que a gente pode treinar, né? Pode e deve ter oportunidades ao longo da vida para que a gente consiga realmente incorporar quais são as melhores práticas para uma cooperação efetiva. E ao longo da nossa vida escolar, na maior parte das vezes, a gente não tem essa oportunidade. Inclusive, o módulo 3 é sobre isso, né? Quando vocês forem ver segunda-feira o módulo 3, é sobre competitividade versus individualismo versus cooperação. Se vocês tiveram uma educação escolar parecida com o que foi a minha, vocês vão ter tido, na maior parte da vida, um individualismo. Então, na maior parte da vida você faz a sua tarefa, você faz a sua atividade, você presta atenção na aula do professor. Se você não prestou atenção, quem vai se prejudicar é só você. Então, na maior parte da minha vida escolar, eu tive atividades e práticas e aulas que requeriam que eu tivesse sozinha responsável por tudo que era relativo a mim mesma, né? A minha própria aprendizagem. Eu tive alguns momentos de cooperação, mas que não foram tão efetivos, né? Como foi o caso dessa situação, em que você tinha o aluno nerd, né? Que vai lá e faz tudo, o outro que não faz nada. Então, eu era sempre a aluna nerd que ia e fazia tudo. Aí, então a gente tem, né, tem essas situações, as cooperações que eu tive em alguns momentos, né, da minha vida escolar, em muitos momentos da minha vida escolar foram assim, e também teve muitos momentos de competitividade, não tanto quanto os de individualismo. Eu diria que competitividade e cooperação foram mais ou menos equilibrados ao longo da vida. E competitividade por si só não é ruim, né? Não é ruim. O ruim é só quando é o que faz com que o tempo todo os alunos estejam ali competindo uns com os outros. Né? Também ao longo da minha vida escolar eu tive competitividades que foram boas e competitividades que foram ruins. Né? Tive aquela do tipo, olha, eu quero me superar, né? Eu quero fazer o melhor, eu quero que trazia esse espírito assim, e quando o me superar significava não necessariamente ser a primeira da turma, estava tudo bem. Então, assim, eram ações e práticas que me ensinaram a ganhar e perder, né? Eu tive ao longo da minha vida escolar. Mas também tive situações em que ali, tipo, era cada um por si, querendo realmente ganhar, né? O objetivo era ganhar, então eu até esquecia todo o resto. O objetivo era ganhar, 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 e já tive isso também. E, então, assim, como eu tô falando, competitividade por si só não é ruim, individualismo por si só não é ruim, mas é interessante que a gente tenha mais oportunidades de cooperação, porque na prática, na vida, a gente precisa muito mais cooperar do que o resto, né? Ou o individualismo ele existe dentro de um ambiente cooperativo. Nas empresas, nas escolas e tudo mais, você tem, claro, os momentos que você precisa você mesmo, você ler o conteúdo, você estudar, você e por aí vai, né? Você fazer a atividade. Só que, em geral, é fazer porque tem um grupo que depende de você. E é isso que a sala de aula precisa, né? Precisa perceber, né? Os professores e sala de aula, a gente precisa refletir sobre isso, para como fazer com que a sala de aula consiga fazer com que a gente aprenda melhor a trabalhar em grupo. Então, assim, por exemplo, o que a gente viu hoje na atividade de hoje, o ter funções e que essas funções sejam complementares e que uma função não sobrepõe a função do outro, isso é uma forma da gente mostrar para as pessoas que estão participando do grupo que ela tem que fazer o papel dela. Se ela não fizer o papel dela, o grupo inteiro será prejudicado. Aí, claro, quer dizer que, por exemplo, né? Quer dizer que assim, então se, digamos, né, a Tati é uma aluna rebelde
e fala assim, não, não quero falar, não quero falar, não quero falar, não vou falar. Aí outra pessoa, né, ah, não, então eu falo pelo grupo. Aí eu tenho que pensar o lado da avaliação. Eu, como professora que, né, estabeleci que essa era a regra, qual vai ser, né, a penalização ou qual vai ser o procedimento para que aquilo não fique em branco? Então não pode simplesmente, e a gente vai discutir mais para frente sobre a avaliação. Eu não poderia simplesmente dizer assim, beleza, Tati, você não quer falar, paciência, tchau, né? O grupo ganha a pontuação total, não foi você que falou, foi o Felipe, então o grupo ganha a pontuação total. Não, tem que pensar em alguma forma. Não necessariamente penalização num sentido ruim de nota. Pode até manter a nota, mas outra coisa. Ah, vamos fazer. Então não deu certo assim, vamos fazer de outra forma. Mas alguma coisa precisa ser feita, e a gente vai discutir mais para frente possibilidades, para que esse papel seja não só delegado, né, ou delegado aleatoriamente, como foi feita em um grupo aqui, né? Ou, não aleatoriamente, mas que vocês escolheram, na verdade. Depois até quero saber como é que foi o processo de escolha de vocês. Mas delegado em um grupo e escolhido no outro grupo. E isso, inclusive, também é uma decisão de planejamento. Você vai delegar as tarefas, né? Os papéis, ou você vai deixar que o grupo escolha quem é o quê? E dependendo do momento que a turma tá, pode ser melhor uma posição ou a outra. Se a turma já está muito acostumada a fazer aprendizagem cooperativa, delegar as funções não é problema. Delegar não, deixar que os alunos escolham não é problema, né? Se a turma está muito acostumada. Mas se a turma não está acostumada, é melhor, né? É melhor que o professor, a professora, delegue quem vai fazer o quê. Aí delega em função de quê? Aí falando da fala da Catarina, delega em função de quê? É aquela função que a pessoa tá mais confortável em fazer, ou é a função que tira a pessoa da zona de conforto? Também depende. Normalmente, num primeiro momento, numa primeira, né, ação de aprendizagem cooperativa, é melhor você colocar as pessoas nas funções em que elas estão mais confortáveis. Então, tem uma pessoa mais tímida, coloca para escrever. Tem uma pessoa que gosta mais de falar, coloca para ser orador. Tem uma pessoa que é mais organizada, mais planejada, e você sabe que vai ter mais foco em relação a quanto tempo vai fazer cada coisa e tudo mais, bota como o guardião do tempo, né? Bota como, ou tem uma pessoa que é mais, né, gosta de conversar, mais do grupão, bota como mediador. Então você, normalmente, claro que não é obrigatório, mas normalmente uma das decisões que é a de quem vai fazer qual tarefa, é melhor num primeiro momento que o professor delegue e que delegue para as funções em que aqueles alunos vão estar mais confortáveis. Depois, né, é bom mesmo, né, como a Catarina sugeriu aí, dos grupos, é interessante que você comece a rotacionar pessoas no grupo, ou mesmo que não mude as pessoas de grupo, pelo menos mude os papéis. Para que alguém que começou como escritor, em alguma outra oportunidade, seja orador, em outra oportunidade, seja mediador, e por aí vai. Sempre explicando muito bem qual é a função, o que faz cada função, e o que significa exercer muito bem aquela função. E daí vem um outro pilar da aprendizagem cooperativa, como eu falei, a gente vai focar em um só pilar.